Olá, pessoal. Eu sou a Ana Vitória, monitora da disciplina Instrumentação e Controle de Processos de responsabilidade da professora Ana Maria de Oliveira Cardoso. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre processos de integração. Bom, os processos de integração, eles podem ser definidos também como sistemas integrantes ou integrativos. Esses sistemas, eles não podem ser classificados como nenhum dos tipos apresentados até agora. Eles são, às vezes, classificados também como sistemas não autorreguláveis. E por que isso, né? Porque a resposta desses sistemas a uma variação, uma perturbação degrau na entrada, é tal que, em teoria, eles não atingirão um novo valor de estado estacionário ou condição operacional. Isso é, eles não se autorregulam a uma nova condição de estado estacionário. E, desse modo, são, às vezes, classificados como sistemas não autorreguláveis. Na prática, eles atingem uma condição de estado estacionário extrema. O exemplo mais comum de sistema integrativo é um processo de nível, e veremos um exemplo a seguir. Aqui nós temos a figura, né, do nosso exemplo, é um reservatório de processo com bomba manipulando o fluxo, e considerando, né, o reservatório do processo mostrado, a gente tem, então, uma corrente de entrada, né, que entra no reservatório livremente, ao passo que a corrente de saída, ela depende da velocidade da bomba. A velocidade da bomba, ela é regulada, então, pelo sinal MT em porcentagem, né? A gente pode ver aqui o sinal MT em porcentagem. Isso é, né? O fluxo da bomba, ele não responde instantaneamente a uma variação no sinal. Então, é importante notar que o fluxo da bomba não depende do nível do reservatório, mas somente do sinal de entrada MT. Aqui a gente tem, então, a entrada, como eu disse, né, uma entrada, uma corrente de entrada. Aqui a gente tem o nosso reservatório, né, o nível do nosso reservatório. E aí a gente tem aqui a bomba, sendo, então, que a velocidade dessa bomba ela vai ser regulada apenas por esse sinal MT. São necessárias, né, apenas duas equações para a modelagem desse processo. Então, a gente tem aqui o nosso modelo matemático, né, desse processo. Se a gente fizer, então, um balanço de massa no estado estacionário ao redor do nosso reservatório, a gente vai ter, então, essa primeira equação, né, que é a primeira equação necessária para a modelagem do nosso processo. Onde o ρ, né, nessa primeira equação, o ρ vai ser a densidade do nosso líquido, que vai ser considerada constante, e A vai ser a área de corte transversal do nosso reservatório. E aí, a nossa segunda equação, que é necessária para o nosso modelo matemático, é fornecida, então, pela bomba. Ao fazer, então, né, o processo necessário que nós já conhecemos, através das equações de modelagem do nosso sistema, a gente consegue escrever, então, as seguintes funções de transferência, né? Essas duas funções de transferência, elas são diferentes. A gente pode notar que elas são diferentes daquelas que foram desenvolvidas até agora, né? Porque a gente tem um termo S, que é único, né, no denominador. E é exatamente esse termo S único no denominador, né, que tem nas nossas duas funções de transferência, que vai indicar a natureza integrativa do nosso processo. Então, agora nós vamos desenvolver, né, uma resposta do nosso sistema a uma variação menos B%, né? Para a gente analisar, então, como seria a resposta desse sistema. Então, há uma variação, né, de menos B% no sinal MT, né? Isso é, a gente vai, então, aplicar uma perturbação degrau de amplitude menos B%. Nós temos que a perturbação, né, de amplitude menos B% no domínio da frequência, ela vai ser igual, então, a menos B sobre S. Multiplicando, então, pela nossa função transferência, né, que a gente encontrou anteriormente, para o sinal da bomba, a gente consegue chegar, então, aqui nessa igualdade, né,
H de S. Então, a gente está no domínio da frequência. Então, a gente multiplicou os dois. Aqui fica Kp vezes B, né, dividido por AS ao quadrado, tal PS mais 1. E aí, a gente transformando, então, essa igualdade aqui para o domínio do tempo, a gente vai ter essa outra igualdade aqui. Essa equação, né, essa equação aqui no domínio do tempo, ela mostra que, à medida que o tempo aumenta, então, o tempo aumenta aqui, né, a gente vai ter que o termo exponencial, ele vai tender a zero. Mas o primeiro termo, ele vai continuar aumentando. Isso é, né, a gente vai ter uma resposta de nível do tipo rampa, como a gente vai ver a seguir. Então, a resposta, né, do nosso processo, a resposta de nível do nosso processo, vai ser do tipo rampa. Aqui nós temos o diagrama de blocos, né, do sistema, com as funções de transferências que foram encontradas. Então, a gente tem a entrada, né, do sinal da bomba, a entrada da corrente, né, inicial, e as duas a gente tem, então, resultando aqui no nosso nível, né, no nível do nosso reservatório. E aqui é possível ver graficamente, né, o que foi dito anteriormente, de que a gente tem uma resposta de nível do tipo rampa. Então, a resposta aqui do nosso nível, né, ela é do tipo rampa, que é a resposta, né, do nível do reservatório a uma variação no sinal da bomba. Então, aqui foi aplicado, né, uma perturbação degrau, como eu disse, de menos B%, né, então a gente a gente diminuiu, né, o nosso valor para o sinal da bomba, então, aplicando essa perturbação degrau, a resposta é que o nível do nosso reservatório nos traz aqui essa resposta do tipo rampa, em que ele vai crescer exponencialmente aqui. Então, teoricamente, né, o nível ele vai continuar aumentando, né? A resposta do tipo rampa, o nosso nível, ele teoricamente vai continuar aumentando, né, sem limite. E realisticamente, né, o que vai acontecer é que o nível ele vai parar de aumentar quando o nosso tanque transbordar, né? Que é uma condição operacional extrema. Na prática, né, no entanto, os reservatórios, eles geralmente eles são equipados com alarmes de nível, né, alto e baixo, e interruptores que são projetados para evitar essas condições operacionais extremas. Esses controles de segurança, eles são necessários em qualquer processo bem planejado. Então, concluindo, né, a natureza integrativa do sistema que foi apresentado, ela se desenvolve porque o fluxo de saída não é uma função do nível do reservatório, né, mas somente uma função do sinal para a bomba. Não há nenhuma realimentação no processo que consegue fornecer essa regulação. Então, dessa forma, o nosso sistema ele não autorregulável, né? E como mostrou a nossa resposta do tipo rampa, a gente consegue ver que o nosso sistema ele não vai realmente voltar a um novo valor, né, do estado estacionário após a aplicação da nossa perturbação. E aí, nesse caso, o que aconteceria, né, seria que o nosso tanque ele iria realmente transbordar. E é por isso que é importante, né, que a gente tenha, então, os alarmes, né, de nível para evitar essas condições operacionais. Aqui é a referência e obrigada.